E aí, meus futuros estudantes de faculdade? Nos meses anteriores, eu e meus amigos lá no trabalho, a gente sentou e conversou um pouco sobre nossa época de estudo da faculdade, né? E dentre tantas coisas que a gente tem sobre faculdade, né? Vários assuntos que a gente pode tratar, e entre um desses assuntos, um deles apenas, a gente chegou a uma conclusão. O professor de faculdade é um escroto. Espero que ninguém fique chateado aí, mas também se ficar, ó... Tô nem aí. Então, depois de conversar com eles, eu resolvi fazer esse vídeo e eu espero que vocês não pensem que eu estou generalizando, porque realmente eu não estou. E a gente sabe, e você sabe dessas coisas que eu vou falar aqui agora, que você passou por isso se você já estudou em faculdade, qualquer uma, porque isso acontece em qualquer uma, porém, creio eu, algumas das coisas que eu vou falar aqui acontecem com muito mais frequência nas universidades federais da vida. Na verdade, apesar de não ser historiador, né? Eu sou professor de história, eu não sou historiador. Eu quero fazer esse vídeo mais ou menos como se fosse um historiador, né? Porque eu não quero falar de uma coisa abrangente, geral, coisa do tipo. Não, eu quero fazer como se fosse uma tese, ou seja, eu vou pegar um momento específico, um tema específico e poder falar sobre ele, porque o pessoal pode dizer que estou generalizando também para todas as universidades. Porém, o exemplo que eu vou estar dando aqui pode servir para a sua faculdade também. Então, eu quero falar do meu período que eu estudei, né, na Universidade Federal Rural de Pernambuco, de 2006 a 2010, é desse período que eu quero falar. E eu posso até criar um título para ficar bem bonito, feito os historiadores eles gostam de fazer, né? Colocar assim, um olhar crítico sobre os professores da Universidade Federal Rural de Pernambuco no período de 2006 a 2010. Fica um título muito arretado. Então, vamos falar desses tipos de professores que a gente pode ver, né? O primeiro deles é o historiador, pesquisador que passa no concurso. Esse é o primeiro meliante. Eu nem chamo de professor. A didática do cara é zero. Ele simplesmente entra na sala, senta no birô, lá, tudinho, e pergunta se a gente leu aqueles 10 livros que ele passou na semana passada pra gente ler, pra gente poder debater. E o que é mais sacanagem desse pessoal é que, assim, eles pegam livros que eles leram no doutorado deles. Então, assim, eles pegam aqueles livros que são bem complicados de ler, porque historiador, ele parece que, além de não saber escrever, ele quer dificultar adjetivando até umas horas. E aí ele coloca lá aqueles livros que ele estudou no doutorado dele pra gente ler. Por quê? Se o cara passou 8, 10 anos para chegar no doutorado e poder ler aquele livro, por que ele pega aquele livro justamente do doutorado e passa pra gente ler, e não livros que sejam mais interessantes pra gente ler no período de faculdade? Às vezes eu fico pensando que eles passam esse livro porque, assim, eles conseguiram entender, ou então o professor dele, que é PhD e tal, leu aquele livro lá no doutorado dele e explicou pra ele o que é que tá querendo dizer, porque às vezes ninguém entende. E ele coloca esse livro para os nossos queridos estudantes de faculdade lerem, para quê? Para eles não terem argumento, ou seja, para o que eles disserem, dizer assim, ah não, isso aí não é muito bem o que o autor quer dizer, alguém mais tem alguma ideia. E aí eles sempre vão estar falando e sendo certos, né? Na verdade, até um amigo meu que estava fazendo doutorado, ele falou para mim uma vez, ele disse, olha, Diego, enquanto você não for doutor, você é uma merda para os doutores. Depois de você virar doutor, você pode escrever qualquer merda, eles vão ter que engolir porque você é doutor. Mas enquanto isso, eles vão tentar escrever o que eles querem. O segundo tipo de professor é aquele professor turista. Isso a gente teve pelo menos um ou dois lá, né, no período que eu estudei. O que é o professor turista? É aquele cara que ele passa no concurso e quando ele ser funcionário público, ele sabe que agora ele pode ser um turista, ou seja, ele não vai trabalhar. O emprego dele está assegurado, ele está tranquilo, está de boa, então assim, ele vai quando ele quer. Só que a gente que é estudante, a gente não vai quando a gente quer. A gente tem que ir todo dia para poder assistir a aula de um cara que nunca foi. O problema é que quando a gente se arreta e resolve não ir para a aula desse camarada, é o dia que ele vai. E aí, ele dá falta e a gente se lasca. Terceiro tipo é o professor de história que dá aula de história, só que da vida dele. É o cara que chega na aula, tal, tudinho, um cara gente boa, né? Todo mundo às vezes gosta dele e tal, tudinho, ele é gente fina pra caramba, mas quando ele chega lá, ele começa a falar das férias dele, começa a falar do tempo que ele viajou, né? Começa a falar da Idade Média, ele fala que foi na Itália, que ainda tem castelos lá, e aí explica como foi o castelo que ele foi no final de semana com a família dele, que não sei o que, papapá, aquela coisa toda, mas não dá aula
de história a maior parte do tempo. Pelo menos de história que a gente quer ouvir, né? Porque a história da vida dele ele sabe muito bem. Então, meu amigo, eu quero que você entenda uma coisa apenas. Eu tenho internet e Google Maps. Se eu quiser ver os lugares que você visitou e aonde você foi, eu posso ir lá e visitar, mesmo sem ter o dinheiro que você tem para viajar, mas eu posso ir lá e olhar pela internet. Você já viu um semideus? Eu já vi uma vez só. É porque é um fato raro de se acontecer, então você não vê todas as vezes. Na minha época de faculdade, teve um professor que ele nunca ia para as aulas, né? Ele era turista, então eu achava que ele estava enquadrado nesse bloco aí de professores turistas, mas na verdade não. Ele era um semideus, né? Ele foi apenas uma vez para a aula, sentou lá no birô, começou a falar um monte de merda da vida dele e outras coisas, né, e tudo mais, porque aproveitou e papai, não sei o que, malmi, passou pra gente um trabalho que valeria a nota do semestre inteiro e disse mais. Quando vocês terminarem o trabalho, vocês podem entregar lá na coordenação, porque eu vou buscar, vou pegar, vou corrigir e vou deixar a nota na coordenação para vocês poderem ver se passaram ou não. E esse é o semideus, o cara que vai uma vez só no semestre, vai falar com os alunos, dá o seu testezinho lá pra gente fazer. É claro que ele vai passar todo mundo, porque ele não tem moral nenhuma de reprovar, até porque ele só deu a cara uma vez pra gente ver e infelizmente a gente não bateu. E aí ele fica nessa. Então assim, sinceramente esse cara, ele está a cagar e a andar para a educação em todos os sentidos. Por último, nós temos uma espécie em extinção, pelo menos nas universidades federais ou na rural, que é o professor. Esses caras eram tão poucos, essa é uma espécie tão rara que eu quero até citar alguns nomes para vocês aqui de professores que eu tive que realmente foram muito bons durante o meu período de faculdade e eu me lembro até hoje do nome deles porque foram poucos que foram muito bons. Rômulo, Robson, Vicentina, Tiago e Girão. Esses professores eles têm didática, né? As aulas são boas, são divertidas, são interessantes, então você tem a vontade e o desejo de estar lá na faculdade para assistir uma aula desses caras. E não vem nem dizer pra mim que, se você quiser aula animada interessante, vai para um cursinho. Não é nenhuma, rapaz. Se a pessoa tem didática e ela consegue poder fazer uma aula interessante, engraçada, divertida, mesmo estando na faculdade, ele vai conseguir fazer, independente de estar numa turma de ensino médio, numa turma fundamental, numa turma de cursinho. Não é porque você está na faculdade que você tem que dar uma aula bosta. Na verdade, muita gente dá uma aula bosta porque não sabe ensinar. O problema dos professores bons na faculdade é que eles nem chegam a passar na seleção. O grupo que coordena a seleção do curso, tal, tudinho, geralmente são dinossauros da universidade e eles acabam escolhendo aqueles que eles acham que tem o perfil deles e não um perfil que seja bom para a faculdade ou de professores. Tudo bem que a faculdade tem que ter a questão de pesquisa, extensão, mas assim, se o professor é um doutor e tem didática, por que não escolher esse doutor que tem didática ao invés de escolher um cara que é PhD e não tem didática? E olha que nesses testes de seleção você tem uma parte que você tem que apresentar uma aula, ou seja, você tem que mostrar a sua didática. Mas pense bem, você está dando aula para um grupo de dinossauro que não sabe dar aula. Então se você faz qualquer coisinha que seja bom, para eles já é 100% porque eles não sabem nada. Quando chega alguém que dá uma aula muito boa, eles acham que é muito pós-modernismo e aí acabam deixando você de fora. Eu me lembro que lá na faculdade eu tive um professor que passou por isso, né? Ele estava fazendo o doutorado dele, enquanto tinha uma outra professora que já tinha terminado o doutorado dela e ambos davam aula como professores substitutos. Só que assim, esse cara, ele dava aula extremamente bem e ela extremamente mal. Era uma desgraça. Os dois fizeram um concurso para tentar se tornar professor efetivo da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Porém, quando os dois fizeram a prova, no final das contas, ela, que dá uma aula porcaria, didática zero, parecia uma mosca morta, passou e ele não. Eu queria que vocês pudessem levar em consideração, meus amigos dinossauros, né, das mesas avaliadoras, vocês estão contratando para as universidades federais professores. Tudo bem que eles têm que ser pesquisadores também, trabalhar na extensão e tudo mais, mas principalmente eles exercem o cargo de professor, então escolham alguém que pelo menos tenha didática. Então pessoal, se você compartilha da mesma dor que eu e alguns amigos meus lá do trabalho que passaram e sofreram na mão de alguns professores que são uma porcaria, deixe seu like aqui embaixo, né? Curta o vídeo, compartilhe e deixe aqui nos seus comentários também outros tipos de professores que vocês tiveram que encheram o seu saco, para que a gente possa conhecer melhor alguns outros tipos de professores que talvez vocês tiveram e eu não. Graças